que disse pra você que o primeiro encontro é pra ver se vocês dois vão ter alguma química? Nada disso. O primeiro encontro é para ser uma experiência de mais descoberta e menos exposição. Ou seja, mais descoberta sobre o outro e menos exposição sua. O vídeo de hoje ele é dedicado às mulheres, em especial às mulheres que estão solteiras e que estão se permitindo conhecer alguém, para quem sabe, encontrando alguém em potencial, poder chamar essa pessoa de meu mozão no futuro, certo? Eu, como celebrante de casamentos, aliás, se você ainda não me conhece, chegou aqui no canal para falar de amor assim de paraquedas, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo. Meu nome é Nath Moraes, além de celebrante de casamentos, eu também sou especialista em comunicação conjugal. E a inspiração que eu tive para poder fazer esse vídeo, aliás, ele já é um desejo meu de bastante tempo, só que eu relutei bastante em reunir algumas situações que me aconteceram, né, ao longo da minha vida, onde eu me expus demais e quase me coloquei em situações de risco irreversíveis. E fazendo parte de alguns grupos de Facebook, por exemplo, onde as mulheres colocam os seus relatos, homens também, de como foi o seu primeiro encontro, aquele date especial que estava sendo tão aguardado, né, nas conversas virtuais, o que eu mais vi foi a frustração. Uma sequência de situações que mais parecia que eu estava lendo contos de terror. Enfim, eu reuni para esse vídeo alguns insights que eu quero compartilhar com você, inspirado nas minhas experiências e na experiência de outras mulheres, de outras pessoas que foram relatadas, né, nesses diversos grupos que eu faço parte. E eu espero do fundo do meu coração que eu possa te ajudar, que eu possa te abrir o olho, porque o primeiro encontro, principalmente para nós mulheres, é uma ótima oportunidade para que a gente assuma uma postura, primeiro, de auto-amor, de autovalorização e principalmente autossegurança, tá? O meu intuito com esse vídeo é te ajudar para que você possa desfrutar de um primeiro encontro com alguém em potencial, mas que você continue zelando pela sua integridade física, psicológica, emocional e que principalmente você vá com as expectativas corretas para um primeiro encontro e que, como consequência, você possa não se frustrar caso aconteça algo fora do que está planejado, fora do que você tenha criado nas suas expectativas. Porque no fundo, no fundo, no fundo, todo mundo quer desfrutar de um grande amor. Mas são dessas experiências que fogem totalmente ao nosso controle, fogem totalmente ao que a gente idealiza como um bom primeiro encontro, que a gente acaba se ferindo, se magoando, se machucando e descredibilizando, sabe, um futuro legal. Porque tem gente má no mundo? Tem. Mas também tem muita gente boa. Tem gente que tá na mesma vibe que você. Tem gente que tá esperando te conhecer, só ainda não encaixou, não teve oportunidade. Mas por quê? Porque a gente tá perdendo tempo com quem não presta. Então, vem comigo que hoje o vídeo tá bem legal. Preparei com carinho pra você. Que eu quero compartilhar com você é a regrinha básica do eu me pago. Não saia da sua casa esperando ser bancada pelo outro. Não espere isso. O primeiro limite que você já coloca está relacionado à tua independência financeira. Uma mulher independente financeiramente, ela não fica numa postura de submissão aos desejos e imposições do outro. Teve uma vez, quando eu morava em Minas Gerais, morei alguns anos da minha vida lá, que eu fui para uma balada com uma amiga. A amiga acabou bebendo drinks demais, conheceu um carinha que estava bancando esses drinks para ela. E no final da balada, ela simplesmente virou para mim e disse: vai com o amigo dele para casa e eu vou para um outro lugar. Mas por que ela fez isso? Porque o cara praticamente bancou toda a bebida dela.
Na verdade, ela pagou o preço, ela estava disposta a pagar o preço de ter alguém abancando. Eu, especificamente nesse rolê, paguei a nossa ida, já tinha o dinheiro para voltar para minha casa com ela, certo? E tinha dinheiro para beber o que eu tinha de dinheiro para usufruir ali. O que eu percebi é que o amigo desse cara que ela conheceu acreditou na cabeça dele que fazendo o mesmo ele ia fechar um casal comigo. Só que não. Eu fui convicta de que eu estava indo me divertir com a minha amiga e o nosso combinado era: vamos juntas, voltaremos juntas. Eu sei que no final das contas eu paguei toda a minha consumação, mas aceitei a carona do cara. Mesmo tendo dinheiro para voltar com um carro de aplicativo. Pois bem, para chegar até a minha casa, da onde estávamos indo, nós precisávamos pegar uma grande rodovia MG 040 de Minas Gerais. Se você está vendo esse vídeo diretamente de Minas, deixa aqui nos comentários, me fala se você conhece a MG 040. É uma avenida, é uma rodovia enorme. Então, você já imagina, né? Quase 4 horas da manhã, um breu. Para chegar na minha casa tinha mato de um lado, mato de outro, quase nenhum carro passando aquela hora, né? A rodovia, um breu, sabe? Eu com salto 15 e um vestido. Eu sei que no caminho até a minha casa, na rota da minha casa, o cara praticamente virou para mim e falou: "Ô, dá ou desce?" O que ele não contou é que eu era corajosa o suficiente para não pagar nenhum preço. Então eu pedi: para o carro, vou descer. Você teria coragem de fazer isso? Teria? Porque se você não tem coragem, minha amiga, você vai ter que estar disposta a pagar o preço. Eu nunca estou disposta a pagar o preço. Eu nunca estou disposta a entregar a minha intimidade, o que eu tenho de mais valioso, a alguém que eu não conheço só porque essa pessoa me deu uma carona. Então eu pedi para ele descer. Bom, foi uma situação que eu não desejo para ninguém, foi uma situação de tremendo risco, né? Porque a gente sabe que no Brasil você não pode usar a roupa que você gostaria de usar, você não pode usar uma roupa um pouco mais curta, né? Porque senão é você quem está sugerindo, né? Você quem está seduzindo, você quem está provocando. Então foi uma situação de bastante perigo. Eu sei que eu andei por volta ali de uns 30, 40 minutos pela rodovia, até que eu sabia aonde tinha uma garagem de ônibus lá em BH. E aí quando eu cheguei na garagem de ônibus, eu expliquei para o motorista que estava lá já aquecendo, né, ligando o ônibus para poder fazer a primeira viagem, e ele gentilmente se dispôs a me deixar o mais próximo da minha casa possível, né, tendo entendido a gravidade da situação, certo? E por que eu contei essa história para você? Porque quando você tem a sua independência financeira, quando você sai preparada com os seus custos, né, com dinheiro para cobrir os seus custos, você não fica refém desse tipo de situação. Você vai, você volta com tranquilidade, sem precisar pagar nenhum preço, sabe, que venha depois. Você não vai precisar escutar no dia seguinte de um homem que você tem que devolver a parte do seu que você consumiu do jantar, porque ele estava na expectativa de que ia rolar alguma coisa. Porque quem banca um jantar para uma mulher esperando com que ela vá para a cama com ele, é um cara que está esperando uma mulher do job. E nada contra a mulher do job, pelo amor de Deus, mas elas têm uma profissão. Agora, você que está indo na expectativa de conhecer um cara legal, você não pode ser tratada como uma mulher do job se você não é, assumidamente. Entende o que eu quero dizer? Então, para você não ficar refém de um cara que vai querer escolher o que você vai comer, escolher o que você vai beber, você se paga. A sua independência financeira é o primeiro limite imposto nesse primeiro encontro. Esteja disposta, vá preparada para pelo menos dividir a conta. Ai, mas eu não tenho dinheiro, qual que é o problema do cara fazer uma gentileza? Marca um outro rolê que esteja dentro das suas possibilidades. Porque vamos combinar? Um homem de verdade, um homem mesmo, um gentleman, um cavalheiro, um macho alfa. Esse cara primeiro vai perguntar aonde você quer ir.
Segundo, se você for clara com ele sobre a tua atual condição financeira para o momento em que ele está sugerindo, ele mesmo vai fazer o convite. Sabe aquele senso comum de quem convida paga? Estamos falando aqui agora de homens macho alfa, entende? Porque um homem que tem essa postura, ele não é um macho alfa, gente. Amiga, ele pode ser o cara mais forte da academia, ele não é o macho alfa se ele agir dessa maneira com você. Se ele te colocar numa condição de submissão, esperando que você, por não bancar um jantar, vá pra cama com ele. Esse cara não é um macho alfa. Porque um macho alfa, ele vai dançar a música que você está propondo. Esse cara, ele vai ser cortês. Esse cara vai ser gentil. Se você não tendo muitas condições para poder sair financeiramente, propor uma caminhada, propor um treino numa academia, esse cara vai. Ele está disposto a impressionar você, não a te cobrar a tua parte. Então, se você já vai ciente e disposta a bancar a tua parte, ali você está demonstrando muito mais parceria do que submissão. Ali você está demonstrando muito mais autocontrole sobre a tua própria vida do que uma disponibilidade para deixar o outro fazer o que ele quer. Você não está desesperada, você não está passando fome. O segundo ponto que eu quero trazer para você é que a sua comunicação, ela não pode ser uma comunicação dramática. O que é uma comunicação dramática? É aquela comunicação que você não é clara o suficiente. Você solta as coisas no ar. Você não se faz ser plenamente entendida pelo outro. E dá margem para que o outro fique tentando te persuadir, tentando te levar por uma conversa, com que o outro tente induzir as suas próximas ações. Minha linda, num primeiro encontro, tira o eu acho e passa a usar o eu prefiro. Se o cara te forçar a levar você para casa dele ou para querer ir para sua casa, caso ele saiba, né, o que não deveria, que você mora sozinha, e eu já vou falar sobre isso, quais são as informações que você deve passar. Mas se ele tentar forçar, ao invés de você falar de uma forma doce, preocupada, né, se vai ficar com um climão, tenha medo. Tira o eu. Ai, eu acho que é melhor não. Eu acho que é melhor cada um ir para sua casa. Não, eu acho que é melhor não, porque não sei o quê, porque não sei o que lá. Quando eu escuto uma mulher falando assim, gente, sabe o que eu imagino? Eu imagino uma ovelha. Sabe uma ovelhinha? Tão indefesa, que vai vir qualquer coiote, vai abocanhar ela e vai tirar a beleza da ovelhinha. Num primeiro encontro, você precisa ser uma loba. Uma loba. Loba não precisa de muita gente, não. Ela se vira. Troca o eu acho por eu prefiro. Imponha e estabeleça um limite conforme a tua vontade para aquele momento. Olha, eu prefiro ir para minha casa e você para a sua. Eu prefiro não ir para a sua casa. Eu prefiro fazer X, eu prefiro fazer Y. E se ficar climão, opa, observa isso. Se ele agir todo contrariado, se ele ficar todo esquentadinho, esse é um belíssimo sinal vermelho para você ficar atenta. E o macho alfa, que eu já falei para você, ele vai dançar conforme a música que você está falando. O macho alfa, ele não tem problema em conquistar. Você pode ser a mulher mais difícil entre aspas. Isso vai dar mais prazer para ele. Porque o macho alfa, ele bate no peito e fala, eu sou foda, eu vou conquistar essa mulher. Você pode dizer quantos nãos você puder. Ele vai continuar persistente, se superando para conquistá-la. Então, se o homem ficar todo bravinho, ali você já tem um belo sinal para você. Tira o eu acho, tira a fala doce demais, a fala preocupada e se posiciona com clareza e objetividade. Uma fala dessa maneira não tira a sua feminilidade, ao contrário, te posiciona como uma mulher, sabe, que sabe o teu valor. É isso que a gente precisa num primeiro encontro. Mas a gente está tão desesperado
desesperada para conhecer alguém, a gente fica tão desesperada para fisgar aquele homem que pareceu ser um cara legal, a gente não se posiciona. A gente não diz por meio das nossas atitudes para esse cara que tá querendo nos conquistar que a gente não é, sabe, qualquer, não é oba-oba, festa da casa da mãe Joana. Opa, querido, aqui é valiosíssima demais. Deixa eu ver se você tem cacete para isso. Entende? Tem gente que fala assim, ai, Nath, mas isso é se achar demais. Mas você não se acha, você é. Certo? Um contraponto, e eu também já fui muito assim, e devido a algumas experiências ruins, ter me colocado numa defensiva, ter me colocado numa armadura, teve vezes de eu ir para um encontro com uma pessoa e ir assim, totalmente armada. Totalmente armada. E a quem eu queria enganar? Né? A quem a gente quer enganar? Os homens não precisam de tantos critérios para desejarem nos amarem. Né? Um homem, quando ele sai com você, ele já te achou bonita, ele já gostou da tua conversa, você tem um sorriso lindo, ele já tá encantado, ele não vai querer muito mais coisa para querer desejar ou levar você para cama. Diferente de nós mulheres que por segurança precisamos, né, analisar alguns critérios, algumas conjunções antes da gente se entregar, antes da gente ter esse desejo de ir para cama com alguém. Os homens não têm muito critério de avaliação para querer nos amar. Então, não se engane. Ao ir para um primeiro encontro, esse homem vai tentar de alguma maneira te persuadir. Permita-se ser contemplada, permita-se ser elogiada, estabelecendo limites. Eu, por exemplo, adoro receber um elogio, mas não tenta passar a mão em mim. Não tenta. O meu não, ele tem que ser respeitado no primeiro momento, no primeiro encontro. Porque se esse homem não respeita o meu não no primeiro encontro, para mim ele não serve. E eu espero que se você nunca tenha pensado nisso, que você passe a pensar nisso agora. O homem que tenta avançar com as mãos e não escuta o teu não, uma ótima red flag para você ficar atenta. Mas você pode se permitir ser contemplada. Você pode se permitir ser elogiada pela mulher linda que você é. Só mantenha a sua vigilância. Só mantenha a tua segurança. Como eu disse no tópico anterior, seja clara e objetiva. Se você não gosta, é não. Não vai ficar climão, gente. Não vai ficar climão. Um outro ponto é para que você tome cuidado com a exposição. Use a sua exposição, mas de uma maneira inteligente. Lembra que eu falei no começo do vídeo que é para ser uma experiência de descoberta e menos exposição da tua parte? Faça perguntas ao invés de falar sobre os seus traumas, ao invés de falar sobre como os seus ex-namorados, ex-marido te magoaram, como você foi traída. Não fale que você mora sozinha. Não fala. E eu falo isso por experiência própria, gente. Eu morei sozinha muitos anos da minha vida. Muitos anos da minha vida. E desde muito nova. E quando eu falava que eu morava sozinha, mas conversar mesmo com a pessoa, sabe? De alguma maneira, né? Eu sempre me sustentei, então de alguma maneira eu sempre me posicionei como uma mulher que banca as minhas próprias coisas. Então morar sozinha era meio que era natural. Mas para quem tá mal intencionado, putz, você passa a ser um prato cheio. Para aquele cara oportunista que não quer ter trabalho com nada, não quer ter o prazer de conquistá-la, a primeira opção que ele vai sugerir é para tua casa. Não faça isso, não conta da tua vida íntima. Se mostra interessada em saber sobre ele. Faça perguntas abertas. Ou seja, o que são perguntas abertas? São perguntas que obrigatoriamente ele terá que responder muito mais do que sim ou não. Quando ele quiser saber algo sobre você, você pode até falar, mas fica no campo da superficialidade, já lança uma outra pergunta para poder saber mais a respeito dele. O primeiro encontro é para você ficar numa posição de observação.
Eu garanto para você que ao final deste primeiro encontro, uma vez que você assume essa postura elegante de mais se mostrar interessada pelo outro do que deixar o outro, né, saber muito a seu respeito, você vai trazer para tua casa muita clareza sobre quem é essa outra pessoa e se vale ou não você seguir para o próximo passo. Hã? Faça isso, eu garanto para você. Se você já passou por um primeiro encontro, tá assistindo esse vídeo e de alguma maneira faz sentido tudo que eu falei para você, deixa aqui nos comentários. Alguma desses insights, alguma dessas posturas você adotou no teu primeiro encontro e foi um grande divisor de águas para você saber se o homem era digno ou se o homem não era digno? Conta aqui pra mim. Caso você tenha também passado por um date horrível, uma situação bem complexa, deixa aqui também nos comentários. Eu tenho certeza que o seu relato de alguma maneira pode servir de alerta ou de inspiração para que outras mulheres que também estão se planejando, também querem, né, conhecer alguém, para que elas possam ir para esse primeiro encontro atentas, não ariscas, atentas, certo? E por fim, a última dica, o último insight que eu quero falar para você, que depois que eu passei a usar, melhorou muito as minhas experiências, é a regra da meia-noite. Sabe, igual a Cinderela? Deu meia-noite, a magia acaba. O que eu quero dizer com isso? Estabeleça uma quantidade de horas para esse primeiro encontro. E verbalize. Inventa qualquer coisa. Ah, eu vou ficar só 3 horas nesse encontro. Então, para a pessoa, eu vou falar que ou eu tenho que voltar porque eu tenho outro compromisso, ou eu tenho que dormir cedo porque no dia eu vou ter alguma outra coisa. Você inventa um próximo, sabe? Alguma outra coisa. Por quê? Se você ver que ao longo dessas 3 horas não vai rolar, não vai ficar aquele climão que você não quer que fique quando você decidir ir embora. Porque você já verbalizou para o outro que você está indo embora porque tem outra coisa para fazer, tem um outro compromisso a assumir. Caso o rolê fique muito bom, a companhia da pessoa seja muito gostosa e ainda assim você quer continuar, ali mesmo, na despedida, vocês já podem até marcar o próximo encontro, certo? Agora, se você bate no peito, você quer, você fala para a pessoa que a companhia estava tão boa, o rolê estava tão gostoso, que você decidiu furar com o que você já tinha se planejado posterior a esse encontro. Tá tudo bem. Mas é uma ótima opção para você sair sem climão, para você sair sem se sentir pressionada nada, entende? Para você sair desse encontro com leveza. É claro, tem detalhes adicionais e que por mais que eu ache óbvio, vale aqui a minha ressalva. Saia com o seu celular carregado, leve um carregador, certo? Diga para alguém, mande a sua localização para alguém que você confia e que tem potencial de agir a teu favor. Porque uma coisa, eu vou sair e vou mandar mensagem para minha amiga, mas e se acontece alguma coisa? A sua amiga segura o rojão de ir atrás de você? De ligar para Deus e o mundo para poder ir atrás de você? Ou a sua amiga, de repente, é uma pessoa passiva? E não vai fazer nada, vai só chorar e ficar alarmada. Não, tem que ser alguém que você confia e que esteja disposta a ir pro inferno para procurar você. Pessoa de atitude, certo? Diga, deixa sempre alguém ciente. Decidiu mudar o caminho, decidiu ir para um outro lugar, avisa para onde é esse outro lugar. Vocês, meninas novas, que vão se encontrar, vão começar a namorar agora, né, que já vão para um primeiro encontro, por favor, se atentem a esses detalhes que eu tô falando para vocês. Não se coloquem numa postura de submissão, se imponham, se coloquem. Um homem de verdade que te respeite, que vai te respeitar, que vai te valorizar, vai demonstrar isso na primeira oportunidade. É no primeiro encontro que muitos sinais já ficam claros pra gente. Não se enganem, não tentem desesperadamente atrair esse homem já no primeiro encontro, ir pra cama com esse homem na tentativa de segurar, de criar um afeto instantâneo, porque não é assim, eles não são assim. Tem muita gente boa? Claro que tem muita gente boa, tem muito homem maravilhoso por aí. Mas também tem muito picareta.
Tem gente que nem é uma pessoa ruim, mas basta ele se colocar numa posição onde ele entende que é superior a você, que está acima de você, seja por uma questão financeira, seja por causa de uma carona, não importa, essa pessoa pode deixar o lado sombra dela ficar em evidência. Lembra de uma coisa, nós seres humanos temos lado luz e lado sombra dentro da gente. E por vezes o ser humano se corrompe. Zela pela tua segurança física, pela tua segurança psicológica e emocional, para que você não se frustre. Vá com expectativas reais, vá interessado em conhecer o outro ser humano. Não dali virar um grande relacionamento, virar um grande, sabe, casamento. Não é assim, tá bom? Bom, eu espero ter contribuído para te abrir os olhos, para que você passe a partir de agora a sair com mais segurança, para que você volte desse primeiro encontro com mais conhecimento e principalmente que você jamais se perca para agradar o outro. Você é uma mulher maravilhosa, você é uma mulher valiosíssima. Teu corpo é extremamente sagrado. Entende? Se nunca falaram isso pra você, eu tô aqui nesse vídeo pra falar isso. Então, zela pela tua integridade, zela pela tua segurança física, emocional, psicológica. Você é rara, mulher, você é única. Não permita passar por algumas situações por falta de imposição, porque você tá carente, porque você quer encontrar um grande amor. Dê tempo ao tempo. Uma mulher rara como você merece alguém, sabe, um macho alfa, se for o caso, verdadeiramente pra te conquistar. Esse cara precisa ser o cara. Você é a mulher, entende? Bom, se você gostou desse vídeo, todos esses insights foram valiosos para você também, por favor, já se inscreve aqui no canal para falar de amor. Aqui a gente fala sobre comunicação conjugal, a gente fala sobre casamentos. Vira e mexe eu venho aqui compartilhando como você pode organizar o seu casamento, mas além de tudo isso, meu propósito aqui é cativar o nosso amor próprio. O amor mais importante que a gente tem na vida é o amor que a gente tem que ter primeiro com a gente mesmo. Eu venho aqui bater carteirinha para te cativar para isso. Se inscreve no canal, ativa as notificações, deixa aqui o seu comentário a respeito do vídeo, as situações que você passou e a gente se vê no próximo, beleza? Um beijo e bom date, hein? Se cuida e depois me conta tudo.